Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas. Como sempre, né, a gente demora, mas a gente volta e nós precisamos terminar o nosso Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. Já estamos hoje para metade do volume, a lição 12. E como nós estamos fazendo, a gente dá um resumo, para não demorar muito tempo aqui no nosso vídeo, falando dos fundamentos essenciais da fé cristã. E o volume 4, lição 12, é Redenção, parte 4. Aí eu vou dar um toque sobre os assuntos e a gente fala dos assuntos bem rapidamente. Existe diferença entre reino dos céus e a vida eterna? Perder o reino é perder a vida eterna? Depois de salvos, as obras não têm mais importância? Qual a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Leitura bíblica de apoio, anotem aí quem estiver assistindo esse vídeo. Apocalipse 2, versículo 7, versículo 17, 26 e 27. Apocalipse 3, versículos 5, 12 e 21. Então nós vamos falar hoje desses assuntos. O galardão e a vida eterna, o galardão e o reino dos céus, o juízo no tribunal de Cristo, qualificações para receber o galardão, a disciplina no reino milenar. Então, como sempre, a gente não vai ler o assunto inteiro, vamos ler por tópico de maneira resumida. O galardão e a vida eterna. Começaremos essa lição vendo a diferença entre o reino dos céus e a vida eterna. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem fazer essa distinção e confundem certas passagens bíblicas achando que a condição para entrar no reino é a mesma para a conservação da vida eterna. Acham que perder o reino é perder a vida eterna. Consideram que a salvação e o reino dos céus são a mesma coisa. Esclareceremos a distinção entre os dois no decorrer dessa lição. Uma pessoa salva pode perder o galardão no reino dos céus, mas jamais perderá a vida eterna. Nossa salvação é dom de Deus. Fomos salvos pela graça, não por obras. Já a recompensa, o galardão do reino milenar, diz respeito ao relacionamento entre nós e Deus, depois de salvos. Uma vez salvos, Deus nos coloca num caminho de modo que corramos a carreira e obtenhamos a recompensa que está diante de nós. Isso está em Filipenses 3, 13 e 14. A salvação é o primeiro passo desse caminho e o galardão é o último. Quando cremos em Cristo, recebemos um presente de Deus, a salvação. Quando seguimos a Cristo, recebemos o galardão do reino. A salvação vem pela fé, não está relacionada às obras. O galardão é obtido por meio da fidelidade e boas obras. A vida eterna é questão de graça. O galardão é questão de justiça. Deus nunca salvará ninguém por ter méritos, nem recompensará alguém que não os tenha. Para as pessoas do mundo, a salvação é questão de ter ou não fé. Para os cristãos, o galardão é questão de ser ou não fiel. O galardão e o reino é o reino dos céus. A Bíblia nos mostra claramente que o galardão é a coroa, é reinar com Cristo no reino dos céus. Isso acontecerá após sua volta no reino milenar. Está em Apocalipse 20, versículos 4 e versículo 6. Em vários momentos, dos capítulos 5 a 7 de Mateus, o Senhor Jesus fala sobre o galardão em Mateus 5. O reino dos céus é mencionado 2 vezes como galardão. Versículos 3 e 10. Nos versículos 11 e 12 lemos: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vemos aqui que o galardão é o reino dos céus. Há outros trechos nesses capítulos que falam sobre essa recompensa. Mateus 5, 46, Mateus 6, 1 e 2, 4, 5, 16, 18, Mateus 16, 27 e 28 diz: O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que ali se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte,
até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Há dois fatos aqui. Primeiro, o homem será recompensado ou punido de acordo com as suas obras. Segundo, a recompensa ou punição só será conhecida quando Cristo vier com seus anjos na glória do Pai, que é quando estabelecerá seu reino na terra. Apocalipse 11, versículos 15 e 18. O juízo no tribunal de Cristo. Deus nos dará a recompensa quando Cristo vier novamente para executar o juízo. Pedro nos diz que o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. No futuro, antes de julgar as pessoas do mundo, Deus julgará primeiro os cristãos. Ele não nos julgará a respeito da salvação. Esse juízo já foi realizado na cruz. Ele nos julgará para saber se teremos ou não o galardão no reino. Para alguns, não só não haverá galardão, como haverá punição. Naquela ocasião, Cristo estabelecerá seu tribunal nos ares e julgará os cristãos. Foi o que Paulo disse aos coríntios. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Com relação à entrada no reino, haverá diferença de posição. Se alguém não entrar no reino, irá para as trevas exteriores, ou seja, será disciplinado. Mateus 25, versículo 30. Portanto, embora nossa obra não nos salve após termos crido no Senhor, ela determinará nossa posição no reino. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o seu próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. 1 Coríntios 3, versículos 8 e de 13 a 15. Qualificações para receber o galardão. Veremos algumas passagens que nos mostram como receber o galardão e reinar com Cristo no reino milenar. Mateus 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor nos mostra de maneira muito clara que o requisito para entrar no reino dos céus, ou seja, receber o galardão, é fazer a vontade de Deus. Não basta chamá-lo de Senhor, nem ter algumas obras. Versículo 22. O galardão do reino dos céus tem por base a obediência do homem. Quem não for fiel enquanto viver na terra, não perderá a vida eterna, mas perderá o galardão no reino dos céus. O Senhor ainda dirá naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade são pessoas que não seguem a palavra de Deus. Antes, a usam para proveito próprio, da forma que bem entendem, por seu próprio ego. Esses não terão parte no reino dos céus. A disciplina no reino milenar. A Bíblia nos diz que Deus nos disciplina porque nos ama e quer que participemos de sua santidade. Hebreus 12, 6 e 10. Ela também nos mostra que essa disciplina não se restringe a esta era, mas também pode ser vista na próxima, no reino milenar. Muitos cristãos não têm sujeitado a disciplina de Deus nesta era. Embora sejam seus filhos, eles não têm um viver consagrado. Antes fazem o que querem e em muitas coisas são desobedientes por toda a vida, até a morte. Alguns até mesmo estão envolvidos com pecados graves. Esses, além de perder o galardão, serão disciplinados no reino. Portanto, se um cristão vive na terra sem controlar suas paixões, amando o mundo e andando nos próprios caminhos, será disciplinado na era vindoura. No Evangelho de Lucas lemos: se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, mas muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, 45 a 48. E é isso, as lições de hoje. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.